Eu acho interessante isso de que você falou do policial bom e policial ruim, né? Esse dueto. Porque tem coisas que a gente não fala muito, tanto sobre a Leila quanto sobre o Abel. Por exemplo, tá, o Palmeiras contrata pontualmente, muitas dessas não deram certo e a gente tende a não lembrar. Vocês citaram aí algumas. Mas o Palmeiras também, e aí eu coloco na conta da Leila, segurou muita gente importante. Vocês lembram que o Gomes teve uma proposta considerada irrecusável, né? O Veiga também estava para sair, ou tinha proposta, o Zé Rafael. Então, teve o próprio Abel. Houve negociações muito difíceis, em que a Leila tomou a frente e falou: não, deixa comigo isso aqui, a gente vai manter. Em relação ao Abel, quando a gente fala de elenco, fala, quem é o melhor elenco? Hoje a gente fala, né? O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil. A chegada do Felipe Anderson talvez coloque isso ainda mais em evidência. Mas quem era bom assim quando o Abel chegou? A gente considerava o Veiga, esse craque, o Zé Rafael, o Gomes, o Scarpa. Tudo bem, agora o Scarpa não está lá, mas o Scarpa mudou de patamar com o Abel. Então tem esse trabalho também, porque quando a gente fala do elenco do Flamengo, os caras são bons antes de irem para o Flamengo. O Dela Cruz, a gente sabe, o Arrascaeta, eram caras bons, né? Mas o Palmeiras, ele mudou os caras de patamar, né? E pode acontecer ainda com outros que estão lá. Então, entendeu? Eu queria destacar esses dois lados desse dueto, Abel e Leila, que é um dueto de sucesso, né? A gente não tem como não dizer isso. E a Marília lembrou bem, é ano de eleição. Então a Leila está trazendo coisas mais relevantes também, né? E a chegada do Felipe Anderson, a ver como ele se encaixa nesse time, pode ser uma grande contratação. Daqui a 2, 3 meses a gente pode vir aqui e falar, não, a grande contratação foi o Felipe Anderson. É possível que aconteça isso. Rosa, não sei se minha voz está saindo, gente? Tá, né? Sim, Rosa, sim. Eu queria que você falasse na repercussão da comunidade verde. A gente está vendo aqui que na nossa enquete, ainda a contratação do Dela Cruz teve mais impacto, né? Uma vez que ela já aconteceu, a do Felipe Anderson é dessa semana. Então, no começo do ano, quando o Flamengo foi lá e depositou a multa, para a maioria das pessoas, isso teve mais impacto do que o Palmeiras ter anunciado ontem, no meio da tarde, a chegada, no fim da tarde, do Felipe Anderson. Mas é inevitável, e a repercussão mundial em relação a essa contratação e na comunidade do Palmeiras, ela é absurda. Se no caso do Flamengo a chegada do Dela Cruz era esperada, no caso do Palmeiras é daquelas contratações que o palmeirense espera desde a chegada do Borja, um nome que vai levar a gente ao aeroporto para buscar o jogador. Boa lembrança essa do Borja, hein? Boa lembrança essa do Borja. Gostei dessa lembrança. O Rosa não deve ter gostado disso, não. Mas eu gostei. Mas no Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras não jogou nada. Eu queria que você falasse dessa repercussão, porque parece que até para a autoestima de um torcedor que está com a autoestima tão bem cuidada, essa contratação causou grande barulho. Não é só pelo... Imagino que não só pelo chapéu na Juventus ou na Lazio, que vai permanecer com o jogador. E nem é pelo valor, porque o jogador acabou o contrato. Então, na verdade, vai ganhar nas luvas, no contrato que ele vai fazer de 4 anos. Queria que você falasse dessa repercussão, porque, de fato, eu achei que causaria, mas fiquei impressionada com o tamanho do barulho. Pelo menos aqui em São Paulo, talvez menos no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo o barulho é impressionante. Ô Marília, a gente pode pegar assim, vamos lá, em 2015 eu fiz uma entrevista grande com o Paulo Nobre, e que se a gente for puxar lá atrás, é o cara que começou a plantar essa semente de um Palmeiras muito bem organizado, de um Palmeiras com uma estrutura que também proporciona para qualquer jogador, de repente, falar, olha, o Palmeiras é um time que tem um elenco forte, então eu vou nesse time, eu vou apostar nesse projeto, aquela coisa toda que a gente aprendeu a falar, e aí esse projeto vai estruturando. Então qualquer jogador hoje pensa 2 vezes, não pensa tanto assim quando vem uma proposta do Palmeiras para jogar. E ele me contou ele falou uma frase interessante. Todo janeiro, o torcedor de qualquer clube, o que ele quer, quando ele vai lá no caderno, antigamente, né, Marília, nos cadernos de esporte, o Renato, o Mili, vai lá a gente aprendeu a ir lá no vai e vem, a descobrir quem está chegando, quem não está chegando, dessa forma.
Então o torcedor muda qualquer coisa, o humor do torcedor muda quando ele vê um jogador importante, quando ele vê um jogador experiente, um jogador que traz uma bagagem para o clube. E o Felipe Anderson traz tudo isso, além do que esse chamariz vendido nas redes sociais. Olha, o Palmeiras está se tornando tão grande, que ele consegue brigar com a Juventus da Itália, a poderosa Juventus, com seus não é aquela Juventus multicampeã, que nas últimas temporadas a Juventus ficou em segundo plano, e até por causa de escândalos também fora de campo. A Juventus já não é aquela, mas é a Juventus, né, senhoras e senhores? É a Juventus. Então, posto tudo isso, o time vem tricampeão paulista, o time vem bicampeão brasileiro. O que acontece? Uma contratação dessa o Palmeiras vendendo muito também, vendendo os jogadores que vendeu o Danilo bem, agora vendeu o Endrick bem. O Palmeiras, com o caixa gordo, pode se dar o luxo de brigar por uma contratação dessa. E vocês falaram com propriedade, eu também já falei aqui ou em outras vezes, venho falando desde o ano passado, torcedor, a Leila, ela sabe também trabalhar com essa coisa assim. Ela não vai perder eleição, não tem risco nenhum. Mas se você pode evitar burburinhos, se você pode trazer um jogador que vai dar um famoso upgrade no seu time e também na sua passagem enquanto gestora de grupo, gestora de administrativa e em campanha eleitoral, o certo então é você trazer um jogador que a gente sempre fala, oportunidade de mercado, outra palavra bonita que a gente aprende muito, e vem mais gente por aí, viu? Eu escrevi no ano passado que seriam 4 contratações nos primeiros meses, vieram as 4 contratações, já passaram para 6, vai vir um substituto de nome para o Endrick, e também eles vão ficar sempre atentos ao mercado, até porque um último fator, nós temos a janela de transferências. Essa janela de transferências vai mexer com muita gente, com muitos clubes, e aí vai ser difícil segurar outros jogadores, e aí também todos os times, os times com dinheiro e com elenco e com projetos vão ser mais sedutores, e aí que o Palmeiras entra, porque tem dinheiro, e pode ter mais dinheiro ainda, que é muito provável que venda também o Estevão, como vendeu o Endrick, ou seja, o Palmeiras está um clube badalado, um clube estruturado, ganhando, e isso o torcedor agora ficou tão empolgado, que o Felipe Anderson chega, que movimenta muito esse Palmeiras, Marília. Renato, todo mundo já sabe, não é mais segredo para ninguém que o Palmeiras está namorando, paquerando à distância, piscando para o Gabigol. Esse pré-namoro aí, ou esse flerte, ou essa demonstração de interesse, aconteceu antes mesmo do anúncio da suspensão dele, que hoje pode ter, né, já teve um primeiro desdobramento ali do pedido de suspensão ou de efeito suspensivo da punição de doping do Gabigol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade no momento em que os 2 grandes rivais do Brasil são Flamengo e Palmeiras. Perder esse jogador, o Palmeiras já tentou. O Pedro não conseguiu, namorou o Bruno Henrique, não deu certo. Agora é o Gabigol. E também pelo lado do Flamengo, como é que se vê esse Palmeiras que dessa vez vai para o mercado de forma agressiva? Eu acho que tanto Palmeiras como Flamengo, isso é uma coisa que não se está falando muito, mas eu acho que eles já estão pensando no Mundial, né? No grande Mundial do ano que vem. Ano que vem nós teremos o tal Mundial em que, se os clubes brasileiros não se reforçarem bem, eles podem passar vexame, porque eles vão pegar grandes europeus que são equipes tecnicamente muito mais fortes, né? Então, eu acho que o movimento é esse. A questão do Gabriel é uma questão complicada, né? Porque não é só perder o Gabriel. De uma maneira geral, eu acho até que hoje em dia a atual diretoria e parte da torcida não se incomodariam de ver o Gabriel saindo do Flamengo. Por tudo que ele não jogou em 2023, pela atitude arrogante, soberba, que causou essa suspensão agora por causa do exame antidoping que ele fez de uma maneira absolutamente de má vontade. Mas perdê-lo para o Palmeiras é dose. Perdê-lo para o Palmeiras é muito complicado, porque o Palmeiras vai continuar a ser o principal adversário do Flamengo no futebol brasileiro e também, por que não dizer, no sul-americano. Já imaginou um Palmeiras e Flamengo decidido para o Palmeiras com gol do Gabriel? Como é que ia ficar a torcida do Flamengo, né? Eu acho uma situação meio complicada.
Não custa lembrar que o Flamengo acabou acertando uma renovação de contrato muito mais cara e muito mais longa do que normalmente deveria ter sido com o Bruno Henrique por causa do Palmeiras. A Leila também tentou o Bruno Henrique, cantou o Bruno Henrique. Os agentes do Bruno Henrique foram muito espertos, né? Sinalizaram que o Palmeiras estava oferecendo os 3 anos de contrato que o Flamengo não queria dar. A ideia do Flamengo era renovar com o Bruno Henrique por, no máximo, 2 anos e por uma base salarial muito mais baixa. Mas aí veio o interesse do Palmeiras e o Flamengo foi obrigado a pagar muito mais do que gostaria por um tempo mais longo ainda para o Bruno Henrique, que no momento nem titular é, porque o Cebolinha está jogando mais do que ele. Esse cenário talvez se repita com o Gabriel, porque para não deixar ir para o Palmeiras, o Flamengo talvez faça e aceite, se dobre algumas das exigências que normalmente ele não aceitaria. Agora, nada disso vai fazer sentido discutir até que se resolva a questão da suspensão do Gabriel. Gabriel só vai voltar a jogar em abril mesmo. O Flamengo vai suspender o contrato do Gabriel a partir do momento que, por exemplo, o efeito suspensivo seja recusado. Se o efeito suspensivo for recusado, o Flamengo tem a obrigação de suspender o contrato do Gabriel. Vai ficar pagando 1 milhão e burdoada por mês para um jogador que não pode nem treinar no clube. E mais do que isso, não vai ver durante a suspensão o seu contrato acabar. E aí o Gabriel sair de graça para jogar em abril, lépido, livre e solto, por qualquer outro clube, inclusive o Palmeiras. Então, se, por exemplo, o contrato não vier o efeito suspensivo, eu tenho a impressão que o Flamengo suspende o contrato do Gabriel. Aí o que acontece? Esse período todo que falta até o final do ano vai ser empurrado para abril, quando o Gabriel, enfim, estará livre para jogar. E aí o Flamengo terá de novo até o final do ano para poder negociar uma renovação ou esperar que ele saia de graça. Então, acho que tem muitos ainda senões nessa história para a gente achar que ele realmente vai para o Palmeiras ou que ele vai ficar no Flamengo. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu só temo, e repito, que se repita, que se repita. Eita ferro, tá danado. Tico e Teco hoje não estão ajudando. Mas, enfim, eu temo que aconteça de novo o mesmo que aconteceu com o Bruno Henrique. Que o Palmeiras force o Flamengo a pagar muito mais por um prazo mais longo, só para não ver o seu jogador ir para o adversário. Isso pode se repetir no caso do Gabriel agora. Ô, Mili, o Gabriel tem mais do que a Leila piscando de longe para ele, do lado de cada ponte aérea. Ela tem a torcida do Flamengo, né? Pelo menos a que tem ido regularmente ao Maracanã, nesse período em que ele foi punido até um pouco antes, vai ficar, não vai ficar, ela tem feito demonstrações efusivas de carinho durante uma final de campeonato, durante jogos competitivos do Flamengo. Ela resolveu homenagear o Gabigol, que sim, merece críticas em relação a essa punição, que foi por conta de um comportamento infanto-juvenil, para dizer o mínimo, dele no ano passado, na véspera da final de um campeonato, em que ele era titular, não é que estava bravo, sou reserva, não jogo e tal. Ele era titular do Vitor Pereira e tratou assim de um tema relevante para um time que estava disputando um título depois de começo de ano ruim o ano passado. Então, ninguém aqui está passando mão na cabeça do Gabriel. Mas está claro que a torcida do Flamengo, entre crucificá-lo pelo que ele fez e querê-lo de volta, está claro que a torcida quer. Não é só a paquera do Palmeiras. Pois é, ele fez muita coisa, né, no Flamengo. Ele é ídolo, gente. A torcida do Flamengo não vai esquecer o que ele fez. E o coração do torcedor e da torcedora é grande. Aliás, queria falar, Renato fala que eu sou anti, né? Eu sou anti mesmo. Mas a torcida do Flamengo me encanta, tá? Eu sou anti o time, a torcida me encanta. Eu conheci, gente, no sábado, uma torcida do Flamengo que se chama Flamengo da Gente. Conhece, Renato? Não. Uma torcida, olha, tem esse, dá para ver? Eu apoio o futebol feminino, eles têm esse negócio aqui da Marielle, eu tô até usando, tá, Renato? Você vê o tamanho do meu anti, que isso fica lá no time só. Então, a torcida do Flamengo, essa que vaiou a diretoria, essa torcida é imensa, tá, gente? Essa torcida daí, que no minuto 11, né, Renato, eles fazem uma manifestação, eles lembram do que aconteceu no Ninho do Urubu. Essa torcida é imensa. Minuto 10. É o 10º minuto para os 10 garotos, exatamente. Isso, exato.
O que é pequeno no Flamengo é essa diretoria, a despeito dela ser tão glorificada por ter tanto dinheiro em caixa. Mas ela é pequena, moralmente pequena. Então, a torcida do Flamengo, ela não vai esquecer o Gabriel. Ela vai continuar querendo o Gabriel, porque ele fez muita coisa. Agora, se a gente focar, isso é o foco na torcida do Flamengo, se a gente focar no Gabriel, é uma história, até aqui, trágica. É uma história humanamente trágica. Porque o Gabriel, ele fez o que ele fez em 2019, 2020, a gente lembra, né? A gente tem ainda memória muito fresca do que aconteceu. E aí eu acho que o Gabriel cedeu à vaidade, eu acho que ele cedeu a tentações outras. E a gente viu o Gabriel deixar de ser o Gabriel, o Gabigol, ele passou a ser o Gabriel, né? E agora, gente, assim, a fila no Flamengo andou. E ele está sozinho treinando em casa. A dimensão humana desse drama é muito grande. É muito grande. O cara era o ídolo. E agora ele está meio de lado treinando em casa. E não se sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar. É claro que ele é talentoso. É óbvio que a gente pode dar a volta por cima na vida. É claro que ele pode voltar a ser o cara que ele era. A vida está aí para a gente se mostrar de novo que é possível, né? Mas hoje, 16 de abril, a história dele está em um ponto dramático. Talvez ele tenha que olhar para ele e entender o que ele tem de responsabilidade nas coisas que aconteceram. É claro que tem coisas que aconteceram em volta que ele talvez não seja responsável, mas a hora que a gente se implica na derrocada da nossa própria vida, a gente pode começar a virar esse jogo. E o Gabriel está passando por um momento, não deve estar fácil, gente, não deve estar fácil ser o Gabriel Barbosa hoje. Mesmo com toda a fama, mesmo com toda a grana, ele está sozinho. O Flamengo já tem outros ídolos, embora a torcida não esqueça, mas já há outros ídolos lá e já há outros possíveis ídolos lá. Então é uma história dramática, sim, essa do Gabriel. Eu acho que ele dá a volta por cima, tá? Ele é muito talentoso, mas hoje é uma história triste.